outro olhar. Sr. Procurador-Geral da República, o 8º retiro anual dos magistrados do Ministério Público começa esta terça-feira na Ilha da Boa Vista. Há 2 temas. Primeiro, respostas judiciais integradas na proteção da criança, em associação com a Unicef, e um outro tema é o crime da corrupção e a dissimulação da lavagem de capital. O tema das respostas judiciais, por coincidência, há uma investigação em curso, sabe disso melhor do que eu, que tem a ver com a mutilação genital, que fala-se muito, mas agora já há dados concretos que confirmam essa prática também em Cabo Verde. O vosso retiro nessa questão vai levar em conta esse dado? De facto, nós estamos na Boa Vista a realizar o 8º retiro e nós desde 2017 vimos realizando retiros dos magistrados do Ministério Público. E a ideia é fazer cada retiro numa comarca diferente. Já o fizemos nas 5 comarcas de Santiago, já o fizemos São Vicente, Sal, e este ano foi a vez da Boa Vista. Na verdade, a anteceder esses retiros, aproveitamos para fazer uma conferência internacional ou uma formação para os magistrados, precisamente para habilitá-los ou aperfeiçoá-los, ou seja, são formações contínuas em relação a crimes que interessam, que têm alguma relevância, quer dizer, que no momento seja preocupação de todos. E desta vez, de facto, trazemos aqui a questão das respostas judiciais integradas na proteção da criança. Ou seja, de facto, a criança é sempre a prioridade, porque sabemos que são seres indefesos, que merecem a proteção de todos. Nós temos oradores especialistas na matéria do Ministério Público de Portugal e também de Cabo Verde, e vamos abordar os temas mais candentes de atualidade. Naturalmente que virá à baila, permita-me a expressão, a questão da mutilação, que é um crime, de facto, já se ouve falar de rumores há muito tempo, e desta vez, de facto, conseguiu-se um caso, infelizmente, o primeiro caso que se conseguiu. Deixa-te ver que não é o primeiro, mas é o primeiro que se tem dados mais concretos e que já houve uma atuação enérgica da autoridade judiciária e da polícia judiciária, e a pessoa, portanto, como já é presente de todos, foi aplicada a medida de equação da prisão preventiva, porque na verdade é um crime grave que nós temos que combater a todo custo. Em todo o mundo, nos países onde isso existe, há uma campanha para tentar aboli-lo. Não se pode permitir que em Cabo Verde, que não tinha essa prática, comece agora a acontecer. Daí que é sempre importantíssimo, portanto, a colaboração da sociedade civil. Quem souber deve denunciar, deve, se necessário, a proteção para testemunhas, e é bom que as pessoas colaborem, porque é o mal que se deve cortar pela raiz e não pode acontecer em Cabo Verde. Naturalmente, Cabo Verde é um país aberto, alberga muitas comunidades estrangeiras, cada um com a sua cultura, com as suas tradições, mas há tradições que são inadmissíveis para o Estado de Direito, como Cabo Verde é. Portanto, estamos muito enérgicos nesse sentido, e nessa parte, como eu disse, nessa parte é a área da proteção de crianças. E temos a parceria da Unicef, a qual sempre nós, portanto, agradecemos, sempre que haja oportunidade. De seguida, no dia seguinte, temos módulos ligados, portanto, à corrupção e à lavagem de capitais. Porque, sabe, um crime está ligado ao outro. Porque, geralmente, a corrupção, a lavagem está sempre ligada a um crime precedente. Geralmente é a corrupção, mas pode ser tráfico de droga, pode ser o tráfico de seres humanos e tudo mais, sempre depois à lavagem de capital. Ou seja, as pessoas aplicam dinheiro sujo que vem desses crimes para o dissimularem. Portanto, como disse, os magistrados têm que estar sempre preparados, atualizados e preparados para enfrentar os que temos hoje em dia, são cada vez mais complexos, e é sempre que estejam preparados. E nós, então, sempre, nos nossos retiros, sempre realizamos uma conferência. Nós temos o tema que é fazer um balanço, porque, sabe, nós há 2 anos, no 6º retiro, aprovamos um código de ética dos magistrados do Ministério Público. E desta vez vamos fazer o balanço deste código, ver ao fim e ao cabo a observância das regras deste código, e vamos fazer um balanço de uma forma geral e ver, cada vez mais apelamos por uma conduta correta do magistrado do Ministério Público e de todos os magistrados, porque ao fim e ao cabo nós lidamos com questões muito sensíveis, temos que ter o princípio presente da neutralidade, da legalidade, da objetividade e da integridade dos magistrados. Como a mulher de César, não é? Exatamente, mais do que ser, tem que o parecer também. É o que estamos a abordar, e vamos fazer um balanço profundo e discutir, porque o retiro sempre serve para refletir sobre questões que dizem direito à mistura do Ministério Público. E estamos cá todos, desta vez batemos o recorde, porque há uma adesão de 51 magistrados,
nós somos cerca de 70, mas como sabe, nem todos podem participar. As comarcas não podem ficar descobertas. Pode haver sempre situações de emergência e tem que haver sempre alguém para responder. Por isso é que não estão cá todos, mas sei que todos estariam interessados em estar presentes e refletir sobre questões que nos interessam. Relativamente a esses dois tópicos, eu queria aprofundar consigo alguns aspectos. Recentemente, num debate na rádio, a Presidente do ICA lançou a ideia que deve haver casos de jovens em conflitos com a lei, mas de forma latente ainda não estão na situação de eventual internamento no Centro Orlando Pantera. Ela defende que deve haver uma estrutura intermédia, um sítio de ajuda, não necessariamente com os contornos de internamento do Orlando Pantera. O que é que acha disso? Devo dizer que é uma questão que já abordamos com o Presidente do ICA e estamos em total sintonia. Concordamos com ela. Porque não sei se lembra, anos atrás, em tempos, houve aquele centro de recuperação de jovens, acho que nos Picos. Nos Picos, sim. Porque, repara, ao fim e ao cabo, uma criança, portanto, se pratica um ato que configura um crime, ou seja, pratica um ato que é criminoso, mas que não é crime por tendo em conta a pessoa que o praticou, que é uma criança inimputável, essa criança, portanto, através de um processo socioeducativo, pode ser internado no Centro Orlando Pantera. Mas isso é para quem, portanto, pratica algum ato considerado como crime. Daí, às vezes acontecem desvios de comportamento de crianças, mas que não são factos criminosos. Sem medidas, pode chegar ao crime. Enquanto não há crime, mas sabendo que a criança precisa de ajuda, como diz a senhora Presidente do ICA, é necessário haver um centro para essas crianças, que não praticaram crime, entre aspas, mas têm necessidade do internamento para o acompanhamento, para a sua reintegração social. E então é de facto necessário haver um meio intermédio. Nós tivemos também um encontro com a senhora Secretária de Estado da Inclusão Social e que de facto estão mesmo a abordar essa situação e pensam reabrir ou então recuperar esse centro que existiu em tempos. É uma urgência, sim senhor. Portanto, convém fazer isso. E é que se não se fizer nada, as crianças caminham para o crime. Eu lembro, tenho experiências de crianças que numa altura, isso já nos anos 2000, início de 2000, que estavam nessa idade, não eram inimputáveis, praticavam factos, mas não havendo centro na altura, caminhavam a passos longos para a prática do crime. E são crianças que na altura eram crianças, agora alguns deles estão na prisão, porque cometeram crimes, foram condenados e estão a cumprir penas. Portanto, isso é a questão preventiva da proteção de criança. Não se pode agir só na repressão, mas sim na prevenção, sobretudo em relação à criança. Nós queremos uma sociedade saudável, pura, uma sociedade sem crimes, mas pronto, para isso tem que se fazer algo e isto está sendo feito, naturalmente, temos que reconhecer, mas tem que ser muito mais. Neste momento, Sr. Procurador-Geral, no que respeita à lavagem de capital, a própria unidade de informação financeira está a passar por alguma reforma, já anunciada pelo Governo. Pretende-se também uma ligação mais estreita, um sistema menos burocrático de todo o sistema onde está a UIF, mas está também o Ministério Público. Qual é a ideia que tem dessa rede que deve funcionar de forma mais fluida? De facto, toda a legislação visa sempre resolver problemas concretos da sociedade. Ou seja, nós temos uma lei em que há uma autoridade competente para fazer a investigação financeira, há uma outra, que é a investigação criminal, que é o Ministério Público. A investigação financeira compete ao Gabinete de Recuperação de Ativos, que está na Polícia Judiciária, e a UIF tem a competência, de facto, de coordenar, de controlar, portanto, as transferências bancárias e uma série de questões que depois, recebendo, analisando e havendo indícios de crime, os remete esses relatórios para o Ministério Público. Naturalmente é este o sistema instalado neste sistema jurídico instalado neste momento. Naturalmente sempre há aperfeiçoamentos a serem feitos e tem que se encontrar a melhor solução. De facto, neste momento pode-se reforçar bem o GRA, o Gabinete de Recuperação de Ativos, com essa competência de investigação criminal. Geralmente a UIF compete concretamente a analisar os relatórios que recebe das entidades, portanto, obrigadas, e depois analisar e mandar para o Ministério Público, caso haja crime, para se tomar alguma medida urgente. Mas as coisas são desta forma. Naturalmente, qualquer subsídio para melhorar o sistema é sempre bem-vindo. E nós, claro, estaremos sempre, como acontece, ao Ministério Público compete sempre, para o Procurador da República, emitir pareceres. Havendo um projeto, é-nos enviado seja pelo Governo, seja para a Assembleia, e nós emitimos o nosso parecer, analisamos e damos um parecer a ver qual é que é a melhor solução. Não posso pronunciar que seria melhor
fazer da forma que se propõe. Mas nós temos que analisar bem, ver todos os prós e contras, ver todos os fatores circundantes e emitir o nosso parecer. É o que faremos assim que tivermos esse diploma. Mas claro que no sistema atual há constrangimentos. Temos que admitir alguns constrangimentos. Não sei se a solução será alterar a lei ou será tornar mais eficaz a atuação desses órgãos envolvidos. A parte criminal que corresponde ao Ministério Público, como disse, a parte financeira de investigação corresponde ao GRA e a parte de avaliação e análise de transferências bancárias e outras que compete à UIFA. Portanto, são 3 entidades muito importantes no crime da lavagem de capitais. Portanto, é importante que as coisas funcionem. Seria necessário fazer a avaliação do sistema primeiro? Sempre se deve fazer isso, porque repara, às vezes não é alterando a lei que as coisas melhoram. Porque, repara, às vezes, alterando a lei, retira-se a competência de um órgão, coloca-se no outro. Mas se não se sabe qual é a causa desse não funcionamento do órgão atual, pode-se cair no mesmo problema no órgão para o qual se transfere novas competências. Convém sempre fazer uma análise prévia e ver onde está o constrangimento, se for possível resolver esse constrangimento com o sistema que existe, porque as leis não são feitas para serem mudadas sempre que haja um constrangimento. As leis têm sempre uma vocação para durar no tempo. Já houve códigos de história que tiveram 100 anos, com pequenas alterações. Portanto, tudo é possível. Nós temos que ver bem a análise, ver porque é que não funciona, se não se pode resolver isto dentro do sistema atual, e se assim não for, então alterar a lei. Convém sempre fazer isto, porque alterar a lei sempre, como sabe, traz alguns constrangimentos. Fez referência ao Código de Ética, que foi aprovado no 6º retiro, não é? 2 anos passados, qual é a avaliação que faz enquanto Procurador-Geral da República? Olha, eu creio que os próprios magistrados estão cada vez mais a ter consciência daquilo que deve ser a postura de um magistrado. Sabendo que aos magistrados exige-se um comportamento acima da média. Aquilo que a sociedade perdoa, compreende, admite em relação ao cidadão comum, não admite em relação a certos magistrados. Devo dizer que não temos grandes queixas. Na verdade, há sempre pequenas situações de reclamações, de queixas, mas às vezes nem sequer são situações mesmo que pode dizer que tem em causa a própria postura do magistrado. Mas os magistrados é que têm que saber. Repara, o Código de Ética foi um código que foi discutido e aprovado pelos magistrados. Não foi nenhum documento imposto pela Procuradoria-Geral da República, nem pelo Conselho Superior. Os magistrados discutiram, analisaram, alteraram e aprovaram por unanimidade esse Código de Ética. De modo que estão conscientes que se devem guiar, portanto, pelos valores que constam desse Código. Fazemos um balanço, neste dia faremos um balanço e ver até onde, portanto, e vamos, naturalmente, de forma franca e aberta, apresentar casos que nós entendemos que são posturas que devem ser melhoradas. Naturalmente, o vosso Código de Ética é inspirado ou leva em conta o Código de Ética Judicial de Bangalore, promovido pelas Nações Unidas? Perfeitamente. O Código de Ética, os princípios de Bangalore, portanto, fundam-se na independência, imparcialidade, integridade, idoneidade, igualdade e competência e diligências, e então são nesses temas precisamente que se baseia esse Código de Ética. E repare, vem quase na senda de vários outros códigos de ética que existem a nível mundial. Nós, na altura, por exemplo, tivemos uma inspiração do Código de Ética da Bolívia, que tinha acabado de ser publicado, e com a parceria do UNODC conseguimos ter um código bastante atual, bastante atualizado. Nós tivemos uma conferência internacional sobre a ética dos magistrados do Ministério Público, em que teve a participação do magistrado boliviano. Tivemos também portanto, a apresentação da experiência moçambicana, na altura esteve cá de visita a senhora Procuradora-Geral da República de Moçambique, que, como deve saber, tem alguns, enfrenta questões graves de integridade dos magistrados, e tem havido exemplos, notícias de magistrados perseguidos, acusados e condenados por crimes de corrupção, outros tipos de crime. Foi uma prestimosa colaboração dela. Então foi baseado em tudo isto que nós elaboramos o nosso código, aprovamos por unanimidade e vamos 2 anos depois fazer um balanço e ver de facto se está a ser observado e apelar, sobretudo apelar, para que seja cada vez mais observados os princípios constantes desse mesmo código. Há alguma estrutura no Ministério Público que trata da vigilância do Código de Ética? Há uma questão que é muito importante, ainda bem que me coloca essa questão. O próprio Código prevê a criação de uma comissão de ética.
que será um conjunto de magistrados e que vai ser criado agora, precisamente. A ideia, portanto, discutir fazer o balanço agora é ver os critérios, porque, repara, às vezes é sempre difícil contar com que critérios nomear quem para fazer parte dessa comissão. E essa comissão tem, precisamente, a incumbência de receber denúncias, avaliar, porque, repara, há uma fronteira muito ténue entre o Código de Ética e o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. Porque o Estatuto prevê deveres profissionais que, se forem violados, constituem infração. O Código de Ética também contém deveres e posturas que não serão necessariamente uma infração disciplinar. E é essa comissão é que terá precisamente o papel de analisar e ver a postura do magistrado e saber até onde é apenas uma postura indevida que deve ser corrigida ou então será mesmo uma matéria para processo disciplinar. Essa comissão vai ser criada agora porque estamos, precisamente, sabemos todo o tempo, a ver os critérios. E não é fácil, porque será quem? Serão os magistrados mais antigos, os mais jovens, os mais conservadores, os menos conservadores e, por exemplo, os inspectores naturalmente não poderão fazer parte desse código, porque depois eles inspecionam e avaliam, inspecionam para os magistrados e há uma série de questões que temos que ver. Muito bem, temos membros do Conselho Superior, por exemplo, talvez não possam ser membros dessa comissão de ética, porque depois qualquer investigação disciplinar são eles que avaliam, para permitir precisamente uma maior independência e objetividade das pessoas que fazem parte desta comissão. Outro olhar.